is how it's done. You play your part and I'll play mine. Ah, my little one, this is how it's done. You play your part and I'll play mine. The Walking Dead Telltale Series não é apenas mais uma franquia de jogos de zumbi. Na verdade, ele vai muito além, oferecendo uma narrativa tão poderosa e emocional que transforma uma simples história de sobrevivência em uma verdadeira experiência. A franquia é um marco na indústria dos games, por nos fazer sentir a pressão de escolhas que mudam a trajetória dos personagens e da história de forma quase visceral. Hoje, nós vamos explorar por que The Walking Dead, da Telltale, é uma obra-prima que muitos ainda não conhecem em profundidade, e como essa série de jogos redefine o conceito de escolha dentro da indústria dos games. A história da Telltale começou bem antes de The Walking Dead. Fundada em 2004, a Telltale desenvolvia títulos de aventura clássicos, como Sam Max e De Volta ao Futuro, que seguiam um estilo point and click. A empresa se destacou ao trazer uma jogabilidade focada na resolução de quebra-cabeças e no diálogo, mas ainda estava longe de alcançar o impacto que buscava. Foi em 2012 que eles fizeram uma aposta ousada, mudar o foco dos jogos para uma narrativa de escolhas morais, e foi assim que nasceu The Walking Dead. The Walking Dead foi um divisor de mares. A Telltale colocou jogadores no controle de decisões que afetariam profundamente a narrativa. Mais do que apenas lidar com zumbis, o jogo exigia que os jogadores tomassem decisões éticas e emocionais, muitas vezes com consequências devastadoras. Isso não era algo comum nos jogos até então, e a Telltale arriscou ao colocar narrativamente o desenvolvimento de personagens acima da ação tradicional. O grande destaque de The Walking Dead Telltale é sem dúvidas a sua forma de narrativa. A história começa de uma forma simples, em um cenário pós-apocalíptico, já devastado por zumbis. Mas o que realmente define o jogo é a relação entre os personagens. Lee e Clementine, por exemplo, formam um dos laços mais fortes e emocionantes que já vimos nos videogames. Desde o início, somos apresentados a dilemas que não têm respostas fáceis. Quem salvar, quem confiar. Enquanto as escolhas moldam o enredo, o apego emocional aos personagens é o verdadeiro coração do jogo. Lembre-se, você não está apenas jogando para sobreviver, mas sim está jogando para salvar aqueles com quem você se importa e proteger quem você ama. A narrativa nos leva a tomar decisões onde a moralidade é posta à prova, e os jogadores rapidamente percebem que suas escolhas têm um peso real. Uma das partes mais marcantes desse jogo certamente é a trilha sonora. Faixas como Take Us Back, Wolf, To The Bones e dentre outros elevam o nível de emoção em momentos cruciais da história. A música em The Walking Dead não serve apenas como música de fundo, mas sim como complemento dos sentimentos intensos que o jogo nos provoca. É impossível não ser impactado por essas músicas quando estão associadas a momentos chaves da narrativa. Além disso, o cenário pós-apocalíptico criado pela Telltale é uma mistura perfeita de desolação e esperança. As paisagens devastadas nos lembram constantemente do colapso da sociedade, mas ainda assim há algo mais profundo: a persistência da humanidade, mesmo em meio ao caos. A atenção aos detalhes, tanto na construção do mundo quanto na atmosfera, contribui para a imersão total do jogador. The Walking Dead Telltale se diferencia de muitos outros jogos por realmente fazer com que suas escolhas realmente importem. Embora algumas delas pareçam pequenas e bobas no início, todas têm o poder de mudar o rumo da história e o destino dos personagens.
E o mais marcante é que não há uma escolha certa. O jogo te obriga a lidar com as consequências de suas decisões, criando uma tensão constante enquanto você avança. Mesmo sabendo que suas escolhas não podem salvar todos, o jogo faz com que você sinta o peso dessas decisões de uma forma pessoal. E é isso que o diferencia. Ele te coloca no centro de dilemas que te afetam emocionalmente, muitas vezes de forma inesperada. Após o sucesso avassalador de The Walking Dead, a Telltale expandiu seu modelo narrativo para outras franquias. Jogos como The Wolf Among Us e Tales from the Borderlands seguiram o mesmo caminho, oferecendo histórias igualmente ricas e emocionantes. Esses títulos ajudaram a Telltale a se consolidar como a líder nos jogos de escolha e narrativa. Cada título trazia algo único, mas sempre com foco nas relações humanas e nas decisões difíceis. Infelizmente, o crescimento rápido da Telltale também trouxe problemas. A empresa começou a produzir muitos jogos simultaneamente, e a pressão por prazos curtos e a falta de gerenciamento adequado levou a uma crise interna. Em 2018, a Telltale anunciou o fechamento de suas portas, deixando muitos fãs chocados e dezenas de funcionários sem trabalho da noite para o dia. Embora tenha sido um fim triste para o estúdio, o impacto que eles deixaram na indústria de games permanecem até hoje. Felizmente, a última temporada de The Walking Dead foi concluída graças a Skybound Games, permitindo que os jogadores tivessem um desfecho para a jornada de Clementine. E que a jornada foi essa. Vimos Clementine crescer de uma criancinha inocente até uma líder resiliente, enfrentando desafios que moldaram só não os personagens, mas também os jogadores que a acompanharam. A última temporada trouxe um final digno e emocionante para essa história épica e memorável. Quando terminamos The Walking Dead Telltale Series, há um sentimento inevitável de vazio. Não porque algo esteja faltando, mas sim porque a jornada foi tão intensa que nos apegamos profundamente aos personagens e à história. Mas junto com esse vazio, veio uma sensação de satisfação. A franquia não é só sobre sobreviver ao apocalipse zumbi. É sobre escolhas difíceis, as conexões humanas e os impactos que eles deixam entre nós, mesmo depois que o jogo acaba. The Walking Dead da Telltale é sem dúvida um dos legados mais duradouros da empresa. Uma obra que redefiniu como os jogos podem contar a história e como as decisões dos jogadores podem impactar diretamente na narrativa. Embora a Telltale tenha encerrado suas atividades, seu impacto na indústria dos jogos de escolha e narrativa interativa continua vivo. Eles mostram ao mundo que os jogos podem ser muito mais do que apenas entretenimento. Podem ser uma experiência profunda ou até mesmo uma obra de arte, incompreendida pela sociedade. Out by the river's mouth, he knows the fiddle's cry is an old sound. A lonesome bow, the creaks and moans of empty houses are songs